Memória Sinapro em imagem e som. Está conosco o Dr. Paulo Gomes de Oliveira Filho, que é advogado do Sinapro há muito tempo e é um consultor na área do marketing e da propaganda de todo o setor. Dr. Paulo, 39 anos no sindicato. Conta pelo menos algumas fases nesse período. É uma vida, né? Para mim foi uma novidade incrível, porque eu sou caipira, vim do interior de São Paulo para fazer faculdade de Direito e voltar no dia seguinte para defender meus bois, galinhas, etc. Mas acabei ficando aqui por circunstâncias e no ano seguinte à minha formatura eu fui ao sindicato das agências, que eu desconheci o que era, atender um cliente meu que tinha uma pequena agência de propaganda e que ele atuava de forma absolutamente incorreta, ou seja, ele ofertava aos anunciantes de classificados um desconto sobre os honorários dele de mídia. E aí o sindicato atuou exatamente para impedir que ele continuasse. E eu fui nesse dia, e foi aí a descoberta minha da propaganda, né, para dizer que se o dinheiro é dele, ele podia fazer o que bem entender, né? E nós vimos que, na verdade, não era bem isso. E foi o primeiro contato com o aspecto legal da propaganda brasileira, quando eu constatei nessa reunião que já existia uma disposição legal dentro da atividade publicitária, vedando procedimentos antiéticos. E aí foi o início de tudo. O que mudou desde aquela época aos dias que nós estamos vivendo? Uma vez que há um rigor maior, uma legislação nova e diria até uma tecnologia nova no relacionamento entre agência, cliente, veículos. Como é que você vê esse novo panorama? Eu diria que houve uma evolução em alguns aspectos e uma involução em outros, né? As boas agências de propaganda, eu sempre digo que elas não são grandes agências porque elas são grandes estruturalmente, mas elas são grandes pela criatividade, né? Nada suplanta a criatividade. E o que nós percebemos também é que a ética, acima de tudo, ela deve suplantar até mesmo as disposições legais. A propaganda brasileira sempre teve esse cuidado. Você vê que a própria origem da lei que regula a atividade das agências, o relacionamento comercial, ela é fruto de um código de ética de 1957. Então, o que nós vemos é que, apesar da evolução tecnológica, com novos meios de comunicação, o princípio da criatividade, o princípio ético na comunicação é fundamental. Nós somos transmissores de informações básicas de consumo à população brasileira e nós temos a obrigação de apresentar aquilo que é verdadeiro. O que houve foi uma especificação de como comunicar. Mas quem era ético antes continua sendo ético agora. E no aspecto do direito autoral, as coisas mudaram, porque antigamente não se falava tanto disso, especialmente no meio publicitário. Você comprava uma imagem e usava, e de repente hoje tudo está diferente. Até parece uma nova legislação cuidando disso. É verdade, porque naquela época nós não tínhamos nem mesmo a lei de direito autoral no Brasil. Ela surgiu em 1973, a primeira lei, né? E dentro do campo da propaganda havia o quê? Questionamentos éticos, dizendo alguém não pode utilizar uma campanha que eu criei, o conceito publicitário, mas não tinha nenhum dispositivo legal, né? Ele veio a partir de 1973 com a lei autoral e veio mais com força ainda na edição do Código Ético, do Código Brasileiro de Autorregulamentação Publicitária. Então, o Código Ético, para mim, foi um marco na propaganda brasileira, né? O que houve? Sempre diz o seguinte: quando a lei estabelece alguma coisa, ela é apenas um déjà vu. Por quê? Porque já existia isso na prática. Quando se estabelece no Código Ético, assim como na lei autoral, que não se pode plagiar uma campanha alheia, isso já estava intrinsecamente ligado à criação intelectual na propaganda. Apenas foi transportado para a norma legal como algo que já existia. E que você gostaria de dizer aos nossos visitantes do site, nesse espaço Memória Sinapro? Bom, acredito que a maior parte dos interessados dentro do Sinapro sejam publicitários, né? A propaganda brasileira, o Sinapro de São Paulo, ele é um dos
originadores das normas que devem ser seguidas sob o aspecto legal e ético. De São Paulo sai sempre, ele é, o sindicato, um difusor de ideias, de orientação de como levar o conhecimento do consumidor às campanhas publicitárias. Você vê que o sindicato, nesses quase 40 anos que eu estou lá, ele dá permanentemente cursos em todos os setores. Ele atende não só as próprias agências, mas dá seminários para consumidores, para governo, para administração pública, dá em todos os setores. E ele, o sindicato, sem dúvida alguma, ele continua sendo uma das principais peças na propaganda brasileira em termos legais, em termos convencionais e, acima de tudo, em termos éticos. Muito obrigado, doutor Paulo. Este foi mais um Memória Sinapro em imagem e som.